aulinha de hoje é a respeito de lei natural. Se vocês pegarem o livro dos Espíritos, que é onde está escrito essa parte, é lá no finalzinho, é o quarto livro do livro dos Espíritos. São as últimas, né, as últimas 100, 120 páginas do livro dos Espíritos. Leis divinas ou leis naturais. Lei natural é tudo aquilo que ocorre na natureza. Nós temos dois tipos de leis naturais. Nós temos as leis físicas, né? Por exemplo, a lei da gravidade é uma lei natural. A lei do magnetismo é uma lei natural. Por quê? Porque ela existe na natureza, independente da nossa vontade. E nós temos a lei natural, que ela é a lei moral, que é aquela que fala a respeito, principalmente, do nosso relacionamento, do nosso como nós tratamos os outros, como nós nos relacionamos com os outros. E então essas leis, e elas são assim, não existem em algum lugar escrito, ela está dentro da nossa consciência. É que nem computador que já vem prontinho, com um determinado programa já instalado, é a mesma coisa, a gente já tem isso dentro de nós. A natureza funciona sem que a gente precise pensar que ela tem que funcionar. E quando a gente fala de lei natural, a gente não deve pensar nessa lei como uma obrigação, que se você não fizer, você é punido. A ideia de lei natural é como se fosse o fluxo de um rio. Ou seja, o rio, ele está correndo. Você quer queira ou quer não, o rio está sempre correndo na mesma direção, do mesmo jeito. Se você cai dentro do rio, é melhor você ir junto com a correnteza do que você lutar contra. Lutar contra, você se cansa, você se afoga. Então, lei natural, a gente tem que pensar exatamente desse modo. É o fluxo natural do que acontece na nossa vida. Sem que a gente queira, isso acontece. E hoje eu vou falar dessas três leis. Lei de liberdade, lei de igualdade e lei da sociedade. Igualdade natural. Todos nós, todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. Não existe nada mais do que igualdade do que isso. Todos nós nascemos, fomos criados da mesma maneira, simples e ignorantes. Todos nós vamos ter infinitas oportunidades para a gente aprender ao longo das nossas várias existências, e todos nós vamos chegar à perfeição. Todos nós seremos perfeitos um dia. Seremos anjos, não vamos ter asa, porque anjo não tem asa. Mas, para quem gosta de pensar, teremos nossa asa, teremos nossa auréola, ou seja, seremos anjos lá na frente. Mas isso não vai ser nessa encarnação. Tá? Vai demorar um bom tempinho para a gente chegar nesse ponto. Mas é possível. Então a igualdade está exatamente aí. Todos nós nascemos da mesma maneira, fomos criados da mesma maneira, vamos ter as mesmas oportunidades e temos o mesmo destino. As desigualdades das aptidões que a gente verifica na vida, elas decorrem pelas nossas experiências, pelas nossas vivências, pelo tempo de existência e pela nossa vontade, ou seja, pelo aquilo que a gente faz com o uso do nosso livre-arbítrio. Quem nasceu, quem é mais velho, digamos assim, quem foi criado antes, teve mais tempo de experimentar e mais tempo de aprender. Mas basta a gente pensar. Uma criança de 7 anos de idade está no comecinho agora, lá no primário. Está começando a aprender o beabá. Eu já terminei os meus estudos. Mas qual que é a diferença entre eu e ela? Ela nasceu muito tempo depois de mim. Então eu já tive mais tempo do que ela para percorrer tudo isso. A outra questão é as experiências, as vivências, tudo aquilo que eu experimentei. Porque não adianta a gente ter encarnação se a gente se esconde dentro de um buraco e não sai de dentro desse buraco. A gente não tem experiência, a gente não tem vivência para poder aprender e progredir ao longo do tempo. E é claro, o mais importante que é exatamente o quê? A vontade, o nosso livre-arbítrio. O que eu quero? Eu quero progredir, eu quero avançar, eu quero aprender ou não? Eu quero simplesmente desfrutar a vida e ficar quietinho no meu canto, apenas aproveitando. Depende de cada um. A gente normalmente gosta de ficar quietinho aproveitando. Ao longo da nossa existência, a gente vai aprendendo que isso traz mais sofrimento do que vantagens. E com o passar do tempo, a gente vai verificando que a gente tem que continuar a se esforçar, a trabalhar para poder avançar. E a gente começa a avançar cada vez um pouquinho mais.
4, 5, 6, 7 e 8. Aqui nós vemos essa frase do Richard Simonetti. A vida é dádiva do Criador, a condução da vida é obra da criatura. Deus nos deu a existência, nos deu a oportunidade da vida. Mas o que a gente faz da vida é responsabilidade única e exclusivamente da gente. Desigualdades sociais. As desigualdades que acontecem dentro da sociedade são obras do homem, não são obras de Deus. Nós é que o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, é que nós constituímos essas desigualdades tão grandes que existem aqui conosco dentro da sociedade. Por isso a gente tem que, ao longo do tempo, ir aprendendo e tentando eliminar o máximo possível cada uma dessas desigualdades. Só que essas desigualdades, elas tendem a desaparecer conforme a humanidade vai evoluindo. Não intelectualmente, mas vai evoluindo moralmente. E essa desigualdade vai desaparecer junto com o orgulho, junto com o egoísmo. E a única coisa que nós teremos vai ser a desigualdade de mérito. Ou seja, a única coisa que vai nos diferenciar uns dos outros é a minha vontade de me esforçar ou não para conquistar alguma coisa. Hoje em dia, a gente ouve falar muito, não, mérito, isso, meritocracia. Como que você pode igualar todo mundo de acordo com o mérito, se pode acordar às 10 horas da manhã, ter uma refeição adequada, ir para a escola de carro, voltar da escola, ter professores particulares, enquanto o outro tem que acordar às 5 ou 4, tem que pegar o transporte público, tem que trabalhar o dia todo, tem que estudar à noite para recomeçar o dia no dia seguinte. Então são situações diferentes. Quando essa diferença social diminuir, e ela vai diminuir quando a gente crescer moralmente, então aí a única diferença que terá entre um e o outro é do próprio esforço, daquilo que ele é capaz de fazer com a sua própria vontade. As desigualdades da riqueza, então, partem disso, do orgulho e do nosso egoísmo. A igualdade absoluta das riquezas não é natural e nunca existiu. Se a gente pegasse toda a riqueza que existe hoje no mundo e dividisse igualmente para cada um dos habitantes do mundo, de manhãzinha, de tarde já ia ter gente que tinha acumulado, tinha gente que tinha gastado tudo. É natural. Por quê? Porque tem gente que não sabe se controlar e gasta demais. Tem gente que é mais comedido e sabe trabalhar para arrecadar mais. Então, essa diferença é de acordo com a aptidão de cada um. Alguns algumas pessoas criam para si, criam para elas necessidades que não são verdadeiras, mas para ela precisa. Eu preciso ter o telefone mais novo que tem, eu preciso ter o carro mais novo, meu computador tem que ser o melhor que tem, saiu tal roupa, eu tenho que usar aquela roupa. Enquanto o outro, ele se contenta com um celular bom, com um carro bom, com um computador bom e com uma calça que veste. Então, são diferenças de um para o outro. Alguns só usam determinada marca, outros usam a mesma roupa, muito semelhante, mas sem a mesma marca. E com isso eles conseguem, digamos assim, gastar menos. Então tem aqueles que gastam mais, aqueles que gastam menos, aqueles que conseguem produzir mais, arrecadar mais com o seu esforço e outros menos. Então no final da tarde, aquilo que era igual já não é mais igual. Isso em função das aptidões diferentes de todos nós. As desigualdades de riqueza são produtos, então, da ação do homem. Cada um aplica o seu interesse na construção do seu bem-estar. Falando de igualdade, esse é um tema extremamente interessante. Igualdade de direitos do homem e da mulher. Nós somos iguais, homens e mulheres, perante Deus. Não existe diferença nenhuma. Nós somos exatamente iguais. Aí tem aquela pergunta que Kardec faz. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Da onde vem a inferioridade da mulher em certos países? Porque em alguns países a mulher é considerada um ser inferior em relação ao homem. Do império injusto e cruel que o homem impôs sobre a mulher.
Então isso é coisa dos homens. A diferença entre homem e mulher em questão de direitos é coisa do homem, não é coisa da natureza. É um resultado das instituições sociais, do abuso da força sobre a fraqueza. E entre os homens pouco avançados, do ponto de vista moral, a força é que faz o direito. Muitos homens, e a gente vê, quando você pega, assistir o jornal do dia a dia, você vê os abusos que existem com relação às mulheres. A quantidade, né, de feminicídio que está acontecendo. Por quê? Porque o homem quer impor a vontade dele sobre a vontade da mulher e não consegue absorver que ela tenha os mesmos direitos que ele. Ele quer sair de casa, quer fazer o que ele quer, e fim de papo. E não permite que ela tenha isso. Então, isso que denota o quê? Denota a inferioridade moral dessa população masculina que existe. E esse poema do Victor Hugo, né, eu quis trazer porque eu achei muito bonito. Esse é só um trecho pequeno. Chama O Homem e a Mulher. Ele fala que o homem é a mais elevada das criaturas, a mulher o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono e para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz a luz, o coração produz o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O amor é a águia que voa, a mulher é o roxinol que canta. Voar é dominar os espaços, cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está onde termina a terra e a mulher onde começa o céu. Então, gente, não existe diferença entre homens e mulheres de forma alguma. Existe a diferença na constituição física. O homem, o corpo do homem é mais apto, no geral, para fazer determinados trabalhos. E a mulher para outros. Os homens, por exemplo, as mulheres, por exemplo, elas têm a capacidade de gerar uma outra vida. Nós homens não. É? E é isso que a gente fica doido. Né? É isso que a gente não aprende, é isso que a gente não entende. Mas, como a gente aprende na doutrina, os espíritos transitam entre homem e mulher. Então, nessa encarnação eu estou um homem. Posso ter sido mulher em outras encarnações, sim. Ou posso vir a ser mulher em outras encarnações? Posso. Por quê? Porque algumas experiências, somente aquele sexo é que é capaz de ter. E o maior exemplo que tem é realmente você gerar uma vida dentro de você. Nós homens ficamos só de fora, querendo descobrir como é que é. E apenas as mulheres é que têm esse prazer todo. Lei da liberdade. Não há posição no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade completamente, porque todos nós necessitamos uns dos outros, porque nós não temos todas as habilidades. Então, eu sei fazer determinada coisa, cada um de vocês tem uma determinada qualidade, e a nossa produção, o nosso empenho, o nosso trabalho complementa um ao outro. Desde que hajam dois homens juntos, há direitos a respeitar. E não terão eles, portanto, a liberdade absoluta. A partir do momento que você está com outra pessoa do seu lado, você tem que respeitar os seus limites, por causa que existe também o direito da outra pessoa. Na minha época, lá quando eu era pequeno, lá em Barbacena, ou seja, quando eu era bem novinho, lá na escola a gente aprendia. O teu direito vai até onde começa o direito do outro. Não é? Hoje em dia a gente perdeu esse limite. Eu tenho direito, o outro que se vire. Mas não, o meu direito vai aonde começa o direito do outro. Quando a gente tiver essa noção tão básica, que antigamente era passado na escola, a gente começa a pôr os nossos próprios limites e a gente começa a pensar no outro. Eu posso escutar música alta na minha casa? Posso. Eu tenho esse direito de fazer. Mas eu não posso atrapalhar nem quem está dentro da minha casa e muito menos o meu vizinho. Eu não posso ouvir a música alta de modo que o meu vizinho não possa ter o descanso dele. Mas o descanso dele não pode impedir que eu escute a minha música também. Ele não pode querer que eu fique mudo na minha casa. Eu tenho o quê? Ele tem que ceder um pouco e eu ceder um pouco. Eu coloco a música em uma altura confortável que ele não seja atrapalhado tanto. A não ser que ele seja muito implicante. Mas que não atrapalhe muito mais. 16, 17, 18, 19, 20 e 21. A liberdade é condicionada pela responsabilidade. Então, quanto mais responsabilidade você tem, mais liberdade você tem também.
E a responsabilidade, por sua vez, não pode existir sem liberdade. Como que eu posso ser responsável por uma coisa se eu não tenho liberdade de escolha, liberdade de poder fazer isso ou aquilo? Se eu sou engessado, se eu sou obrigado a fazer determinada coisa, eu não tenho liberdade. Ficha número 20. Como que eu posso ser responsável por isso? Ficha azul. Né? E da interação da liberdade com responsabilidade surge a síntese da independência, tanto individual como no coletivo. Azul 22. Nós só somos realmente independentes se nós tivermos liberdade de fazer aquilo que nós quisermos, mas a responsabilidade de saber todos os limites que a gente tem que respeitar. A única coisa que a gente tem de liberdade absoluta é no pensamento. Nós podemos pensar o que a gente quiser. As pessoas podem até querer deter o voo, né? A gente pode deter o voo do pensamento, mas não aniquilar o pensamento. Então podemos impedir que o pensamento se torne realidade, que ele vire uma ação, mas nós não podemos jamais tirar, né, da pessoa a capacidade de pensar. Ah, mas se eu colocá-lo em algum lugar, torturá-lo e tudo mais, ainda assim o espírito é capaz de pensar. Ele pode não transformar aquilo para fora, mas no interior ele continua realmente pensando. Só que na liberdade de pensar, nós encontramos a liberdade absoluta, mas encontramos a responsabilidade também diante de Deus. Porque a gente já tem falado várias vezes aqui, quando nós pensamos, nós criamos em torno de nós como se fosse um campo de um ímã, um campo magnético, que influenciam as pessoas, que influencia as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando eu penso alguma coisa aqui, né, dependendo do que eu penso, aquele pensamento gera algumas energias que vai afetar as pessoas ao meu redor. Se eu penso alguma coisas ruins, eu afeto de modo inadequado as pessoas ao meu redor. Se eu penso coisas boas, eu afeto de modo adequado as pessoas ao meu redor. Mas perante Deus, né, mesmo que aquilo não, o meu pensamento não se transforme em ações, a gente tem responsabilidade perante Deus. Mas quando a gente fala perante Deus, na verdade é perante a nossa própria consciência. É a nossa consciência que vai nos cobrar lá na frente o tipo de pensamento que a gente teve. Liberdade, não há nada mais contra a liberdade do que a escravidão, não é? Toda sujeição absoluta de um homem ao outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e irá desaparecer com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Quando a gente olha para o noticiário de hoje em dia, a gente verifica, a gente ainda tem muito que aprender, a gente ainda tem muito que melhorar para poder, porque a gente encontra ainda escravidão. Não é aquela escravidão que dava chibatada nas costas dos outros, não é? Mas existem outros tipos de escravidão. Há pouco tempo atrás aqui, essas semanas atrás, né, teve uma pessoa muito conhecida que numa das fazendas dele foi encontrado trabalho análogo à escravidão. Não é? Podemos até falar, mas ele não tem culpa, culpado é... Não importa. O que importa é que isso ainda existe. Não importa se era ele o responsável ou era outro, mas importa é que ainda existem seres humanos que querem dominar os outros seres humanos. E na nossa sociedade atual, ainda, né, existe essa escravidão, tanto no trabalho como no domínio da consciência. Quando, por exemplo, você nega à pessoa o direito à educação, o acesso à saúde e à dignidade. Então, existem outros tipos de escravidão. Como, por exemplo, como eu falei do homem e do feminicídio, não é? Pesquisando a respeito do feminicídio, a respeito do mundo, eles vão falando realmente a respeito disso. Às vezes, a violência contra a mulher não é tão explícita como a gente pensa, assim, né? Não é aquela que deixa marcas no corpo, mas deixa marcas na alma. Não é? É o abuso, né? É o abuso psicológico sobre a pessoa. Então, são marcas extremamente graves, que demoram mais tempo para curar do que qualquer ferimento que possa existir no corpo. Então, a gente ainda tem, dentro da sociedade, muitas pessoas que procuram ser senhores de escravos. Sejam escravos que vai trabalhar para ele, ou sejam escravos que apenas vão obedecer-lhes, fazer as suas vontades, seja quais forem elas. Fatalidade. A fatalidade não existe do modo que a gente acredita. Só existe pela escolha que o Espírito fez, que nós fizemos, a respeito das provas que nós vamos passar.
Eu quero passar pela prova da riqueza. Ficha azul, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Então, a fatalidade só existe pelo tipo de escolha que a gente fez das provas que a gente vai passar. Então, se eu escolher a prova da riqueza ou da pobreza, eu vou viver situações relacionadas a essas provas. Mas não existe a fatalidade. Eu tenho que passar por isso. Eu tinha que fazer isso na minha vida. Eu tinha que sofrer determinada coisa. Não é assim. Na prova das provas que a gente escolhe, existe um roteiro, digamos assim, mais ou menos comum. Mas a gente não é obrigado a passar por todos os pontos como a gente pensa. Ah, tinha que ser desse jeito. Não existe isso de modo algum. Com relação à vida social também é uma lei natural. Né? A sociedade, a gente se reunir em sociedade é uma coisa natural. Por quê? Porque é uma necessidade do ser humano estar junto com outros seres humanos. Deus nos fez para vivermos em sociedade. Não deu para nós, inutilmente, a capacidade de a gente falar e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação, simplesmente para nada. O isolamento absoluto, como algumas pessoas, não, eu vou me isolar do mundo porque eu não quero me contaminar com o mundo. É muito errado isso. Quando você se isola do mundo, você deixa também de aprender, deixa de auxiliar dentro desse mundo. Você se isola, e isso que a gente pode dizer, é puro egoísmo. Eu não quero ser afetado pelo que há de mal. Então, isso é uma demonstração e acaba atrasando o progresso dessa pessoa que acaba escolhendo ficar isolado. O homem deve progredir, mas só que sozinho ele não pode, porque ele não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos homens. Quando a gente se isola, a gente se embrutece e se enfraquece. A pessoa, quando ela se isola, as ideias dela são verdade. Não importa que você mostre que está errado, as ideias dela são verdade para ela. E ela não aceita nenhum tipo de mudança. Isso por quê? Porque ele não viveu, não sofreu as mudanças necessárias que acontecem normalmente dentro da sociedade. Quando você está vivendo dentro de uma sociedade, você está sujeito a todas as mudanças que tem. Eu tenho que respeitar isso, tenho que fazer aquilo, tenho que ajudar de certa forma, tenho que ser útil dentro da sociedade. Então a gente vai se adaptando e vai progredindo. Quando a gente se isola e a gente chega daquela sociedade que a gente era inserido antes, a gente verifica a distância que está e a gente já não consegue mais se adaptar de modo adequado. Só que quando esse retraimento, quando a gente se isola do mundo, né, tem por fim uma expiação, não, eu quero sofrer por causa que, né, porque eu acho que eu fiz coisa boa, ou fiz alguma coisa errada, ou acho que fiz alguma coisa errada. Aqui os Espíritos nos dizem, fazer mais bem do que o mal que se tenha feito, essa é a melhor expiação. E não se isolar como castigo para você mesmo, de modo algum. Com esse retraimento, a gente evita o mal, né, e cai em outro. Evita de fazer algum mal, mas acaba caindo em outro, porque a gente acaba esquecendo que existe uma outra lei, chamada amor e caridade. Você não pode amar alguém, você não pode ser caridoso com alguém se você está isolado. Você tem que estar junto com os outros. E que pensar daquelas pessoas que, para se devoltarem ao amparo daqueles que são necessitados, se isolam. Aí esse tipo de isolamento é meritório, porque eles se colocam acima dos prazeres materiais e fazem todo o bem que podem e estão em consonância com a lei do trabalho. Então aquelas pessoas, e ali tem a Madre Teresa de Calcutá, a foto dela, ela largou mão de tudo aquilo que ela tinha dentro da sociedade para se empenhar em ajudar 30, aqueles que são necessitados. 32. Então nós vemos que nesse caso existe mérito em você se isolar da sociedade, mas em benefício do outro. Você se isola do seu convívio normal, mas não se isola totalmente da humanidade. Você se torna um servidor da humanidade, como foi ela e tantas outras pessoas que a gente conhece pela história que a gente tem. Então, gente, as leis que a gente comentou agora são exatamente isso. São o quê? É a natureza funcionando independente da nossa vontade. Todos nós precisamos de liberdade e devemos trabalhar pela liberdade.
A igualdade, ela tem o seu fundamento, porém, ela tem a sua, não é perfeitamente igual pelas diferenças, distorções que nós mesmos criamos. A liberdade, todos nós temos, queremos e devemos lutar por ela. Mas devemos lutar não só pela nossa, mas pela liberdade realmente de todo mundo. Então essas são as 3 aulinhas que a gente tem. Quem pegar para ler o Livro dos Espíritos, lá atrás, como eu falei, o livro 4º, são 10 leis no total. E a gente verifica que uma intercala com a outra, uma penetra na outra, elas não são estanques. Eu vou fazer só essa, depois eu vou fazer essa e fazer essa. Você vivendo de modo adequado todos os dias da sua vida, você está cumprindo todas essas leis que a gente está tendo. Seja a lei de adoração, que a gente vai ver mais para frente, a lei do trabalho também, essas 3 e todas as outras que foram citadas aqui. Lei de amor, de justiça e caridade, não é? Lei de renovação e de destruição e outras leis que existem que a gente vai acabar falando nos próximos sábados, tá bom? Gente, um bom final de semana para vocês. Quem quiser participar da entrega de cesta básica é sábado que vem, 8h30 da manhã a gente está aqui, não é? E a gente vai então fazer a entrega das cestas básicas, a gente vai entregar também os sacolinhas com os doces que vocês trouxeram aqui pra gente, balinha, pirulito, tudo aquilo que estraga a criança, a gente vai fazer sacolinha e entregar para eles, tá? Então quem quiser participar, basta vir. E essa aula, assim como a preleção anterior, elas vão estar no meio da semana, elas já estão inseridas ou na página do Facebook da Seara, Seara Espírita Aprendiz do Evangelho, elas vão estar lá, assim como também no canal do YouTube chamado Espírito e Vida com Kardec. Vai estar ali também disponível. Então, se vocês gostaram, quiserem assistir de novo, está lá. Se quiserem passar para alguém, pode passar também. Ok? Então, obrigado e bom final de semana.